Menefrego Podcast episódio, Politeísmos Podcast episódio 2. Sejam bem-vindos e eu quero abrir esse episódio mandando um belíssimo vai tomar no cu pro prefeito aqui de Belo Horizonte, o senhor Alexandre Calil, que simplesmente resolveu fechar tudo de novo, fez o terceiro lockdown. E aquela coisa, cara, fez o primeiro lockdown, funcionou? Não funcionou? Então pra que você vai fazer outro se lockdown não funciona? Isso que já é o terceiro agora. Agora, você fez um lockdown e funcionou, então pra que você vai fazer outro se o primeiro lockdown já funcionou? E é isso, cara, eu tive que trocar de academia porque eu treino numa academia que é uma linha grande de academias aqui em BH, talvez tenha até fora, não sei. E como é uma linha muito grande, eles fecharam pra não tomar multa, enfim, pra não sujar o nome dele, sabe? E aí eu tive que trocar de academia, tive que pagar uma nova academia pra poder treinar. Uma academia de bairro que tá abrindo clandestinamente, então assim, eu não tô podendo usar o plano da academia que eu já paguei, que eu pago anualmente. Já tá pago, eu tenho mais uns 2 meses lá que tá pago, não tenho mensalidade mais, já quitei tudo. E agora eu tive que desembolsar mais R$90 para treinar numa academia clandestina, então eu quero muito que o senhor Alexandre Calil vá tomar no meio do cu dele. Dito isso, acho que podemos começar então com o episódio. E só o disclaimer básico que o intuito desse podcast é trazer informação, conhecimento, seja lá o que for, para pessoas que já são politeístas e querem se aprofundar no assunto, ou querem ter uma visão diferente da delas, não sei se é diferente ou não, ou para pessoas que estão começando no politeísmo e querem uma luz, querem um caminho para seguir, ou querem, sei lá, cara, saber qualquer coisa. O meu intuito aqui não é converter ninguém. Se você é monoteísta, se você já tem lá a sua religião que é diferente da minha, eu não me importo, eu não estou nem aí para a religião que vocês seguem. Isso aqui é só porque eu gosto de falar do assunto, eu não quero converter ninguém. Então, se você discorda, não fica enchendo o meu saco. Nem precisa comentar, cara. Vai procurar canal que fala da sua religião que você gosta aí. Enfim, episódio de hoje a gente vai falar sobre politeísmo. Sobre politeísmo não, sobre mito da criação e de onde vem e qual que é o mito da criação do politeísmo germânico, que é o que eu sigo. Então vamos começar. Para a gente entender de onde vem o mito da criação germânico, a gente tem que entender de onde vem o politeísmo germânico em si e de onde vem todos os outros politeísmos europeus, que são todos irmãos basicamente. Tanto o politeísmo grego, politeísmo romano, politeísmo eslavo, politeísmo celta, enfim, todos esses politeísmos eles têm uma raiz em comum, por isso que eles são bastante parecidos uns com os outros. Por isso que você consegue encontrar muitas semelhanças entre eles. Assim como também você vai encontrar semelhanças no hinduísmo e no budismo. Porque todas essas religiões, incluindo budismo e hinduísmo, elas vêm de uma raiz em comum, que é a religião proto-indo-europeia. E qual que é o mito da criação proto-indo-europeu? É difícil a gente saber com exatidão como que era ou por completo, simplesmente porque não existem registros o suficiente para a gente tirar essa conclusão. Mas o que a gente sabe do mito da criação proto-indo-europeu? Existiam 2 irmãos gêmeos chamados Manu, que significa homem, e Yemo, que significa gêmeo. Esses 2 irmãos gêmeos são seres cósmicos, obviamente, e eles são filhos de uma entidade maior, chamado Diaspter. Diaspter traduz para Sky Father em inglês, só que em português ficaria algo como... A tradução é ruim, eu confesso, é muito ruim, eu nem gosto de falar em português. Sempre que eu vou falar eu falo Sky Father, mas a tradução fica como Pai dos Céus, ou divindade dos céus, sabe? E Diaspter seria o criador do universo. E esses 2 irmãos gêmeos, Manu e Yemo, seriam filhos diretos de Diaspter. Esses 2 filhos dele, Manu e Yemo, eles se alimentavam e cavalgavam, não sei se eu posso usar esse termo,
com a vaca primordial pelos cosmos do universo. Por isso que eu perguntei se cavalgar podia ser um termo usado aqui, porque é uma vaca, não é um cavalo. Enfim, eles cavalgavam na vaca primordial e se alimentavam dela. Essa vaca, ela era conhecida como Audumbla. E esses dois irmãos, eles resolveram sacrificar essa vaca para poderem criar o nosso mundo. Nesse tipo de mito da criação, Diaspter ele usa partes do corpo da vítima que foi sacrificada para criar o nosso mundo. Então, basicamente, o nosso mundo foi criado das partes do corpo dessa vaca que foi sacrificada pelos irmãos. E o que esse mito ele revela pra gente, assim, como simbolismo maior? Que o sacerdócio e o sacrifício eles estavam diretamente ligados à criação do mundo em si. Dito isso, a gente percebe que todo sacrifício a partir de então, ele tem a intenção ou o intuito simbólico de recriar o ato primordial da criação do mundo. Claro que com o passar do tempo eles foram fazendo adaptações e mudanças na religião e começaram a usar de sacrifícios para outras finalidades além dessa. Como, por exemplo, o sacrifício de cavalos brancos. Era um sacrifício realizado na realeza, que era feito em nome do rei, porque o cavalo branco ele simboliza a força metafísica do sol. Simboliza, não significa que ele é. Porque, por exemplo, no politeísmo germânico, a força metafísica do sol é Pautur, filho de Odin. Mas o cavalo branco, para os proto-indo-europeus, tinha esse significado metafísico de ser representação do sol. E para sociedades extremamente solares, como os proto-indo-europeus, esse tipo de sacrifício tinha um impacto muito forte, era algo muito marcante na religião deles. Sendo assim, Manu e Yemo eram os primeiros sacerdotes divinos, eles colocaram ordem no caos. Agora vocês devem estar se perguntando, mas quem é Diaspter? Quem é esse Skyfather? Quem é esse criador do universo que você citou, Raj? Vocês vão entender essa entidade como Zeus Pater dos gregos, ou Júpiter dos romanos, ou Odin dos germânicos. Inclusive a própria palavra Deus do latim deriva de Diaspter. Agora que vocês já entenderam basicamente a origem dessas coisas, a gente pode entrar com um pouco mais de facilidade dentro do mito da criação do politeísmo germânico. Então vamos começar. O mito da criação germânico ele é apresentado para a gente logo na primeira parte do Eda em Prosa. Essa parte ela se chama Gylfaginning, que significa visão de Gylf. Mas quem que é Gylf, Raj? Gylf, dentro da mitologia nórdica e germânica, foi um dos, se não o primeiro, rei da Escandinávia. Esse rei Gylf ele era um cara muito sábio e ele era sedento por sabedoria, por conhecimento. E ele era maravilhado com o fato dos Aesir saberem tanto sobre as coisas do mundo, a ponto dessas coisas, digamos assim, agirem de acordo com o desejo deles, com os desejos do Aesir. É como se eles pudessem manipular o mundo à vontade deles, como se eles fossem os próprios criadores do mundo. O rei Gylf, ele, extremamente curioso, ele parte numa jornada secreta, digamos assim, rumo ao norte, com o intuito de encontrar Asgard, que era a casa dos Aesir, para conversar com esses seres e saber se os poderes deles eram naturais da existência deles ou se esses poderes eles eram providos pelas divindades que os Aesir cultuavam. Até então Gylf não sabia que os Aesir eram de fato os deuses. O rei Gylf então ele se vestiu de viajante justamente para não saberem que ele era o rei da Suécia, e ele também usou o nome falso de Gangleri. Acontece que os deuses de Asgard eles têm o dom da profecia. E eles já sabiam que Gylf ia até Asgard em busca de conhecimento. Então o que eles fizeram? Eles conjuraram uma magia de ilusão para enganar esse rei. E quando ele chegou, o que ele viu foi uma imensa fortaleza. Assim que ele entra, ele encontra 3 líderes. Eu vou falar o nome em inglês desses líderes porque em português eu acho que fica feio. Esses 3 líderes eram High ou Alto,
Hesai, assim como Alto e Third, ou Terceiro. Esses três líderes, na verdade, era somente Odin nas suas três formas. Aí você vai se perguntar, mas como assim três formas? O que isso significa? Vocês têm que entender que dentro do politeísmo europeu, uma coisa pode e muitas vezes vai significar várias outras coisas. Um deus pode se dividir em outros deuses, ou alguns deuses podem se juntar para formar um deus maior. E isso aqui é um caso disso, onde Odin está nas suas três formas, ele significa três coisas diferentes. Então, assim, Odin ele tem a sua forma física, ele tem a sua forma de espírito divino, e ele tem a sua forma como Deus acima de todos os outros, como Diaspter, o criador do universo e criador de tudo aquilo que está dentro do universo que ele criou. Então, Hai seria a forma física, seria a forma terrestre, seria a forma como Odin se apresenta fisicamente, visivelmente para os seres humanos. Nessa forma, ele vai testar nossa honra e nos passar ensinamentos. Ele vai testar se a gente está de fato seguindo tudo que ele nos ensinou através do Havamal. Então, ele vai ser o nosso guia espiritual aqui. Ele é aquele que traz conhecimento divino ao mundo dos homens através das runas. E ele também está sempre em busca de mais conhecimento, assim como um sacerdote, ele nos ensina sobre o sacerdócio. Na forma de Hesai seria a forma de espírito divino, como eu falei, e nessa forma ele nos ensina sobre coisas nobres, como amor, respeito, honra, dignidade, honestidade, etc, etc. E na sua forma divina máxima, ele é o criador do universo e da humanidade, ele é aquele que deu origem a todos os outros deuses. Ele é o All-Father, o pai de todos os humanos, pai de todos os deuses, pai do universo. Ou Valfather, pai dos mortos, pai dos caídos também. Bora pro mito da criação em si agora. No início dos tempos não existia céus, não existia estrela, não existia terra, não existia nada disso. Tinha somente um lugar chamado Ginnung Gagap, e dentro dele ao norte tinha Niflheim, que era a terra de gelo, e ao sul tinha Muspelheim, que era a terra de fogo. E Muspelheim tinha o gigante chamado Surt, o gigante de fogo, era o guardião de fogo que defendia a fronteira ali de Muspelheim. Surt vai ficar de lado agora um pouco, só que ele vai aparecer só lá pro final no Ragnarok. O fogo de Muspelheim ele acaba encontrando o gelo de Niflheim. E esse fogo derrete o gelo, formando assim o primeiro gigante, o gigante primordial chamado Ymir. Ymir ele era um ser que emanava vida. E no primeiro sono dele, ele começou a suar. E do suor do seu braço esquerdo, se eu não me engano, nasceram os primeiros gigantes de gelo, um macho e uma fêmea. E do suor das pernas dele nasceu um terceiro gigante. Esse gelo derretido de Niflheim também formou a vaca primordial, chamada Audhumbla. Lembra da vaca primordial lá dos proto-indo-europeus? Ela aparece aqui de novo, justamente porque o politeísmo germânico é descendente da religião proto-indo-europeia. Essa vaca, ela se alimentava dos blocos de gelo ali de Niflheim. No primeiro dia, ela lambeu um bloco e desse bloco surgiu o cabelo de um homem. No segundo dia surgiu a cabeça e no terceiro dia que ela estava lambendo aquele gelo, surgiu o homem por completo. Das tetas dessa vaca também saíam 4 rios de leite que serviam para alimentar Ymir. O homem que saiu do gelo que a Audhumbla lambeu se chamava Puri. Ele teve um filho chamado Por. Por se casou com uma gigante chamada Bestla e eles tiveram 3 filhos, Odin, Vili e Ve. Vocês perceberam aqui que são 3 filhos, Odin, Vili e Ve, são três aspectos. Vili e Ve, na verdade, não são outros seres, são na verdade os outros aspectos de Odin. Odin e seus irmãos, entre aspas, eles acabaram matando Ymir. Justamente, novamente, voltando ao mito da criação dos proto-indo-europeus, onde eles sacrificam um ser. No mito proto-indo-europeu era a vaca primordial, e aqui é o gigante primordial, Ymir.
Odin e seus irmãos, eles matam / sacrificam Ymir, e o sangue jorrado foi tão grande que acabou matando todos os gigantes, exceto dois, Bergelmir e sua esposa. E a partir desses dois gigantes vai surgir a segunda onda de gigantes, digamos assim. Odin e seus irmãos, eles arrastam o corpo de Ymir até o centro de Ginnungagap, e com o corpo de Ymir eles fizeram o nosso mundo. Com o sangue eles fizeram os mares e os oceanos, com a carne eles fizeram a terra, com seus cabelos eles fizeram as árvores, com o crânio eles fizeram os céus, com o cérebro eles arremessaram o cérebro de Ymir aos ventos e formaram as nuvens, e com seus cílios eles fizeram Midgard. Em cada ponta do crânio que eles usaram para fazer os céus, eles colocaram um anão, chamados de norte, sul, leste e oeste. Nas bordas dos oceanos, os Odin e seus irmãos eles deram terras ao clã dos gigantes, e essa terra ficou conhecida como Jotunheim. Mais para o centro da terra, eles construíram uma fortaleza para proteger essa área meio que da volatilidade e da agressividade dos gigantes. E o material usado foi justamente os cílios de Ymir. Essa terra se chama Midgard. Vamos agora para a criação dos seres humanos, para a nossa criação. Odin e seus irmãos eles estavam caminhando pelas praias do mundo e eles encontraram duas árvores. Eles pegaram os troncos dessas árvores e fizeram os dois primeiros humanos a partir daí, sendo um homem e uma mulher. O homem se chamava Ask e a mulher se chamava Embla. Ask significa ash tree em inglês, acho que traduz para freixo em português, e Embla significa humero. Para esses dois seres, eles deram respiração, inteligência, movimento, fala, audição, visão, sabe, tudo que um ser humano tem como essencial. Logo depois, Odin e seus irmãos eles construíram uma fortaleza acima de Midgard, chamada de Asgard. Vocês devem estar se perguntando por que Odin e seus irmãos eles criaram seres humanos a partir de árvores. Essa parte do mito é justamente para enfatizar que seres humanos são criações terrenas, que nós somos frutos dessa terra. Nós viemos da terra literalmente, como árvores vêm da terra, entende? É justamente para enfatizar isso. Voltando para Asgard, que eles construíram logo após a criação da humanidade, em Asgard tinha um lugar chamado Hlidskjalf, que traduz meio que para torre vigia, entre aspas, que é onde Odin sentava no seu trono, e de lá ele observava tanto Asgard quanto Midgard. Ele também tinha o auxílio dos seus dois corvos, Hugin e Munin, que traduzem para memória e pensamento, porque Odin ele é a nossa memória ancestral, ele é a nossa ancestralidade, assim como ele também é o pensamento, ele é a busca por conhecimento, como eu já falei antes. Agora chegou uma parte que eu acho muito interessante e que muita gente tem dificuldade de entender, que é sobre Jorda, a filha de Odin, com quem ele teve o seu outro filho chamado Thor, ou Thor, como vocês gostam de chamar. Vamos lá, isso aqui não é uma relação incestuosa entre pai e filha, como muita gente acha. Muita gente vê isso e já fala logo de cara, lá, mitologia germânica incentiva o incesto, que não sei o que. Não, cara, calma aí. Jord significa literalmente terra, ou earth. E quem criou a terra? Odin. Ou seja, Jord é uma criação direta de Odin. Num significado poético, faz sentido falar que Jord é filha de Odin justamente por isso, porque ela é uma criação direta dele. Odin sacrificou o gigante primordial Ymir, e da carne dele ele criou Jord, ou terra. Jord é literalmente uma personificação do nosso planeta nessa parte do conto, entende? E o que significa Odin ter um filho com a terra? Isso aqui está falando sobre Diaspter, da fertilidade e prosperidade à terra que ele criou, da prosperidade e fertilidade para nós, seres humanos. Isso aqui está relacionado a
a plantações darem certo, criação de gado ser próspera, entende? Está relacionado a isso, a prosperidade de uma terra, que era a coisa mais importante que existia para esses povos antigamente. Porque na época deles não dava para simplesmente ir no supermercado e comprar 10 quilos de carne. A sua terra ela tinha que ser próspera para você criar o seu gado, para o seu gado se alimentar da terra, para crescer frutos da sua terra. Então isso aqui era muito importante para eles. Eles tinham muito. Eles agradeciam muito a Diaspter por dar essa prosperidade a eles, entende? Tanto é que dessa relação entre Odin e Jord veio Thor, que é um dos deuses mais importantes do panteão germânico. Ou seja, isso aqui não tem relação nenhuma com incesto. É apenas uma metáfora para falar sobre como Diaspter deu fertilidade à nossa terra. Agora eu vou falar sobre os 3 filhos de Loki que ele teve com a Jotun, chamada Angurbora. Eu vou falar disso porque vai ser importante para poder falar do Ragnarok no final. Como eu disse, ele teve 3 filhos com essa Jotun, e esses 3 filhos eram Fenrir, o lobo gigante que todo mundo conhece, Jormungandr, que é a serpente de Midgard, aquela serpente que fica dentro do oceano, e Hel, que veio a se tornar a deusa do submundo. Quando os Aesir ficaram sabendo da existência dessas 3 criaturas que estavam sendo criadas em Jotunheim, que é a terra dos gigantes, Odin ordenou que esses 3 seres fossem trazidos até eles, até os Aesir. Então Odin tacou Jormungandr no fundo do oceano, só que ela cresceu tanto que ela deu a volta na terra. Hel foi tacada nas profundezas de Niflheim, onde ela se tornou a deusa do submundo, que eu já falei. Porém, Fenrir teve uma criação um pouco diferente. Ele foi criado pelos deuses. Sabendo da profecia e sabendo que Fenrir no final viraria um problema, os deuses eles fizeram um plano para tentar acorrentar a criatura, pedindo a ajuda dos anões para criarem uma corrente que se chama Gleipnir, que é a corrente que prenderia de vez Fenrir. Antes de Gleipnir, antes dessa corrente que os anões iriam fazer, os deuses eles tentaram prender Fenrir várias vezes, só que, tipo assim, todas as correntes que eles tentavam usar não funcionavam, ele conseguia quebrar. E eles foram testando essas correntes diversas vezes e dizendo para Fenrir que era somente um teste de força, entre aspas. Era só uma desculpa esfarrapada pro Fenrir não desconfiar de nada e não ficar puto. Quando eles finalmente conseguiram Gleipnir, Fenrir ele percebeu que essa nova corrente, entre aspas, era uma seda aparentemente frágil, e ele se negou a deixar os deuses colocarem Gleipnir nele. Os deuses ainda tentaram inventar uma desculpa meio esfarrapada, só que não funcionou. Fenrir disse que ele sabia que aquela seda tinha sido criada com trapaça e que quando os deuses conseguissem o prender, os deuses iriam abandonar Fenrir para sempre. Logo, ele não deixou isso acontecer, não deixaram colocar Gleipnir nele. Obviamente, os deuses eles negaram isso e disseram que não tinha trapaça nenhuma, que Fenrir poderia ficar tranquilo, que era só realmente um teste como todos os outros. Aí o Fenrir, então, ele fez uma proposta. Ele falou que se algum dos deuses colocasse a mão dentro da boca dele, como garantia de que não havia nenhuma trapaça ali, ele aceitaria de boa tentar quebrar aquela corrente. Nenhum deus teve coragem até que Tyr se voluntariou para colocar a mão na boca de Fenrir. Então os outros deuses eles colocaram Gleipnir em Fenrir, e quanto mais ele se debatia para tentar tirar ou quebrar a corrente, mais ela ficava apertada. Nisso, todos os deuses obviamente começaram a rir e a comemorar, exceto Tyr, que estava com a mão dentro da boca do lobo, e ele perdeu sua mão. Aí vocês podem se perguntar, mas por que os deuses então não mataram Fenrir, já que eles sabiam que Fenrir causaria a morte de Odin futuramente? No próprio Edda é dito que os deuses eles tinham tanto respeito pelos lugares e templos sagrados que eles preferiram não sujar, não profanar tais lugares com o sangue do lobo. É por isso que eles não mataram Fenrir.
Vamos agora para o que eu considero um dos eventos mais impactantes de toda a mitologia germânica, que é a morte do Sol metafísico, a morte de toda a esperança e toda a prosperidade presente no coração dos homens. E isso é a morte de Pautor. Um certo dia, Pautor ele teve um sonho profético onde ele viu a sua própria morte. Os deuses eles têm esse dom da profecia. Pautor ficou preocupado e ele contou sobre essa sua profecia, sobre esse sonho aos Aesir. Os deuses então eles se reuniram preocupados e pensaram numa solução para esse possível fato que pudesse acontecer. Frigg, esposa de Odin, ela saiu numa expedição, digamos assim, para pedir para que todas as coisas do mundo não causassem mais ferimentos a Pautor. Ela pegou o juramento de todas as coisas, como ferro, madeira, água, fogo, árvore, animais, enfim, tudo possível. Ela pegou o juramento de que essas coisas não machucariam mais Pautor. Maravilhados com esse feito, todos se juntaram num salão onde Pautor ficava no centro e as pessoas em volta começavam a tirar coisas contra ele, justamente para provarem, para verem que realmente nada machuca mais Pautor. Flechas não machucavam mais Pautor, espadas também não, enfim, nada era capaz de atingir Pautor. Loki ele ficou furioso por ver que nada mais poderia machucar Pautor. Então ele fez uma peripécia, ele resolveu fazer uma trollagem, como de costume. Ele se transformou numa inocente senhora, uma senhora franzina, assim, que aparentemente não causaria mal a ninguém, e foi até Frigg em Fensaler. Chegando lá, Frigg pergunta para essa senhora, que era na verdade Loki disfarçado, se a senhora sabia o que os Aesir estavam fazendo naquela reunião. A senhora respondeu que todos estavam atirando coisas em Pautor e mesmo assim nada machucava. Frigg respondeu que isso se devia ao fato de que ela pegou o juramento de todos os seres e elementos de que nada machucaria Pautor. A senhora então perguntou se realmente todas as coisas deram seus juramentos de que não fariam mais mal ao deus. E Frigg respondeu que a única coisa que ela não pediu juramento foi de um minúsculo visco que crescia ao oeste de Valhalla. A senhora virou de costas e sumiu, foi embora. Loki, então, que era essa senhora, ele foi até esse visco, ele pegou o visco e fez uma flecha com ele. Voltando à reunião dos Aesir, Loki vê que Hodur não estava atirando nada. E Loki pergunta o motivo de ele não estar atirando nada. Hodur então responde que ele é cego e não consegue nem ver onde está Pautor. Para quem não sabe, Hodur é o deus cego, ele não enxerga de nenhum dos dois olhos. O Loki entrega a flecha para Hodur e diz que vai ajudar, guiando o braço, posicionando tudo certinho. Hodur dispara a flecha e mata o deus. Todos ali ficaram obviamente paralisados, sem conseguirem dizer sequer uma palavra, e todo o Aesir ficou literalmente mudo. O que mais sofreu com essa perda foi Odin, porque ele sabia que a morte de Pautor significaria a ruína dos Aesir. Eles então começaram a procurar por uma solução e Frigg ofereceu todo o amor dela àquele que fosse até Hel buscar por Pautor. Um outro filho de Odin, chamado Hermodur, que era o mensageiro dos deuses, ele se ofereceu para essa tarefa e ele pegou Sleipnir, o cavalo de Odin, e cavalgou até os portões de Hel, onde ele pulou sobre o portão e chegou até Pautor, que estava sentado num trono honrado, digamos assim, por ele ser um deus ali dentro. Hermodur ele passou a noite lá e na manhã seguinte ele falou com Hel que queria levar Pautor de volta porque todos os seres vivos estavam chorando pela morte de Pautor. Hel então fez um acordo com Hermodur. Ela disse que se realmente todos os seres chorassem pela morte de Pautor, ele poderia voltar a Asgard, mas que se caso apenas um ser não chorasse, ele voltaria para Hel. Os Aesir então eles espalharam essa mensagem para todo mundo. Desculpa, tô arrotando aqui. E todos os seres eles choraram pela morte de Pautor, exceto
uma gigante, não sei se existe, não sei se existe giganta, que habitava uma caverna. O nome dela era Tholka. Quando foi pedido para que ela chorasse por Baldur, ela disse exatamente essas palavras: Tholka vai chorar lágrimas secas pela morte de Baldur. Vivo ou morto, o filho de Odin nunca me deu diversão. Deixe Hel ter o que é dela. Essas foram as palavras da giganta. E assim, a gente desconfia, tem uma leve desconfiança de que essa giganta na verdade era Loki. Por isso que não quis chorar, entendeu? Após isso, os Aesir descobriram que o responsável por tudo isso era Loki, como de se esperar. Então, depois disso, aconteceu meio que uma caçada a Loki. Ele fugiu, ele se abrigou numa casa distante de Asgard. Enfim, acabou que ele foi encontrado, e depois que encontraram Loki, eles meio que torturaram Loki e deixaram ele acorrentado numa caverna. Enfim, essa parte não é tão relevante não, mas no Edda ele descreve exatamente como que foi essa caçada a Loki, que ele se disfarçou de peixe, ficou num rio tentando esconder dos deuses, mas no fim ele é pego e é torturado e fica preso nessa caverna até chegar ao Ragnarok. Com a morte de Baldur se dá início o Ragnarok. Ele tem dois significados basicamente. O primeiro, que é o metafísico, onde ele é equivalente ao Kali Yuga, é a Era das Trevas, é meio que a era final de um povo, onde aquele povo, aquela cultura vai morrer para poder renascer logo em seguida, porque ela já está tão corrompida que ela realmente precisa passar por esse processo do Ragnarok. E também na vida real era a comemoração de fim de ano dos germânicos. Não confundam Ragnarok com Yule. O Ragnarok ele era literalmente a virada de ano, sabe? A meia-noite do último dia do ano velho para o primeiro dia do ano novo, era isso. Era uma comemoração, eles tinham uma tradição lá de fazer jogos onde as pessoas se vestiam de berserkers, de espíritos da floresta, e pessoas com tocha que representava a força do sol ou a força de Baldur perseguiam esses berserkers, essas forças da natureza, sabe? Era um jogo, era uma brincadeira que eles faziam, era uma tradição fazer isso na véspera de ano novo. Enquanto o Yule é a comemoração do solstício de inverno, então não confundam as duas coisas. Tá, então voltando, o Ragnarok ele tem esse sentido de ser uma celebração e também tem um sentido de ser o Kali Yuga, a Era das Trevas, a era onde as pessoas estão completamente degeneradas, onde a sociedade precisa morrer para que as pessoas boas que sobreviveram, e somente as pessoas boas vão sobreviver ao Ragnarok, somente elas vão estarem ali para contar história, sabe? Para contar como que era antigamente. Essas pessoas elas vão recriar a sociedade do zero, de novo, com os bons valores de antigamente, com os bons costumes, com os bons, com a boa espiritualidade, etc. Então o Ragnarok ele começa com a morte de Baldur, e logo após a morte dele acontecem 3 invernos incessantes que são chamados de Fimbulvetter, e é dito que nesses 3 invernos filhos matariam os pais, irmãos matariam irmãos, os pais matariam os filhos, sabe? É onde a degeneração já está instaurada por completo, onde ninguém mais se salva disso. É dito que toda a terra, todas as montanhas, tudo começaria a tremer num grande terremoto. As árvores elas se desprenderiam do chão e as montanhas elas cairiam, fazendo assim com que todas as amarras, todas as correntes se soltassem. Então o lobo Fenrir ele conseguiria se soltar de onde ele foi preso com a corrente Gleipnir. O oceano ele subiria ao nível de Midgard com a fúria de Jormungandr, e também é dito que ela iria rastejar pela terra. O navio Naglfar do gigante Hrim ele também se desprenderia e o gigante guiaria o navio até Midgard. Chegando em Midgard e Asgard, é dito que Fenrir ele avançaria com fúria e seu maxilar superior atingiria os céus, ou seja,
Asgard, enquanto o seu maxilar inferior atingiria a Terra, ou Midgard. Também é dito que Jormungandr cuspiria tanto veneno que as águas e o ar ficariam completamente poluídos. Enquanto isso, os céus se partiriam ao meio, junto com a vida dos filhos de Muspel. É dito que Surt é o que vem primeiro, trazendo uma onda de fogo gigantesca por onde ele passa. Enquanto eles passam por Bifrost, que é a ponte que liga Midgard a Asgard, ela se destrói por completo. Então Loki e Rim, eles chegam no navio Nagelfar, que eu falei, e ambos estavam acompanhados de todos os gigantes de gelo, todos os Jotuns, enquanto também Loki trazia com ele todas as almas de Hela. É dito que Yggdrasil se tremeria por completo e nada, nem os céus e nem a terra, estaria livre de medo. Então Heimdallr, filho de Odin, ou guardião da ponte Bifrost, ele toca o seu berrante chamado Gjallarhorn com toda a sua força e acorda todos os deuses para a batalha. Odin recorre a Mimir, o dono do Poço do Conhecimento, para justamente buscar ajuda, buscar o conhecimento necessário para lutar essa guerra. O Aesir e todos os Einherjars, soldados de Odin, eles correriam ao campo de batalha. Odin cavalgaria em frente a todos, usando o seu elmo dourado, sua armadura de malha resplandecente e sua lança Gungnir. Ele ia em direção a Fenrir, enquanto Thor o acompanhava do seu lado, só que enquanto Odin lutaria com Fenrir, Thor lutaria contra Jormungandr. Nessa luta, Odin seria comido por Fenrir, só que logo após o outro filho de Odin, chamado Vidar, ele correria em direção a Fenrir e daria um chute, um golpe com sua bota mágica bem no maxilar inferior do lobo, meio que partindo a cabeça dele ao meio, matando assim. Thor, ele teria conseguido matar Jormungandr, mas só que ela teria despejado tanto veneno sobre ele que ele morreria alguns passos após a batalha. Frey, ele que era o Vanir entre os Aesir, ele lutaria contra Surt, só que um problema aqui que eu não contei pra vocês, mas que tá lá nos Eddas, é que ele perderia essa batalha justamente porque ele não estava com a sua espada mágica, porque ele teria dado a sua espada ao seu mensageiro chamado Skirnir em troca de um favor que ele tinha pedido para esse mensageiro, sabe? Então ele estava sem a sua espada, que era divina, que era mágica, e ele não conseguiu ganhar a batalha contra Surt. Também é dito que o cão feroz do submundo chamado Garma, ele é dito o pior dos monstros, ele ficava preso num lugar chamado Gnipahellr, e ele também teria se soltado graças aos terremotos. Garma, ele lutaria contra Tyr e ambos se matariam. Loki lutaria contra Heimdallr, o mesmo que tocou Gjallarhorn e acordou os deuses. Eles também se matariam. E após toda essa guerra, Surt cuspiria fogo sobre toda a terra e queimaria o mundo inteiro. Logo após isso, acontece o renascimento do mundo. É dito que a terra se levantaria dos oceanos verde e bonita, plantações cresceriam por conta própria novamente. Vidar e Vali, eles sobreviveram a essa guerra, e eles vão habitar Idavottr, que é o lugar onde antes era Asgard. Os dois filhos de Thor, Mori e Magni, eles também vão para Idavottr, e eles possuem o Mjolnir do Thor. Baldur e Hodur vão voltar de Hel, no lugar que eles chamam de Hodmimirs Wood, ou Floresta de Hodmimirs. Duas pessoas, elas se esconderam do fogo de Surt e elas sobreviveram. Essas pessoas se chamavam Lif, que se traduz para Life ou Vida, e a outra se chama Leifthrazir, que significa Life Ear, né, ou o semeador da vida, o espalhador da vida. E desses dois vieram todos os descendentes que habitam o mundo novamente. Enfim, essa é basicamente a trajetória do mito da criação. Se vocês... Lembrando, galera, eu sei que muita gente que está aqui já entende os conceitos básicos, entende que mitologia não é para se acreditar, não é para você acreditar que existe um gigante de fogo chamado Surt em algum lugar do universo.
a mitologia ela é criada para expressar filosoficamente e poeticamente a visão de mundo, a visão espiritual que um povo tem sobre o universo e seus mistérios, tá? Não confundam mitologia com aspectos reais da vida, entende? Isso aqui é uma representação de como o povo germânico entendia o mundo e seus mistérios. Os próprios antigos germânicos eles não acreditavam que essa história era legitimamente verdadeira, porque isso é mitologia. Isso aqui não é documento histórico, não é registro histórico de coisas que aconteceram, sabe? Igual eu falei, isso aqui é uma interpretação do mundo e dos seus mistérios. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver faltado alguma coisa, vocês deixam aí nos comentários que eu posso falar depois, ou então eu só respondo o comentário mesmo e já tiro alguma dúvida que tenha ficado. Enfim, é isso. Muito obrigado por ouvirem até aqui e até o próximo episódio.